Desde os primórdios da humanidade, o ovo tem ocupado um lugar simbólico e misterioso na mente humana. Seja nos rituais de fertilidade das civilizações antigas, seja nas tradições religiosas ou nas metáforas filosóficas sobre o nascimento, o ciclo da vida e a eternidade, sua forma enigmática e sua estrutura frágil sempre nos chamaram a atenção. Mas, por trás da aparência frágil e da simbologia ancestral, o ovo esconde um segredo que parece contradizer sua delicadeza. Ele é surpreendentemente resistente quando pressionado de maneira específica. Existe um experimento simples e fascinante que qualquer um pode realizar. Pegue um ovo cru e posicione-o verticalmente entre os dedos de forma que as pontas, ou seja, suas extremidades, fiquem encostadas entre os dedos polegares e indicadores das duas mãos. Agora pressione com força. Ao contrário do que se poderia imaginar, o ovo não quebra. Essa simples constatação desafia a lógica intuitiva e abre espaço para uma investigação mais profunda sobre como a natureza, com seus bilhões de anos de experimentação, desenvolveu uma estrutura tão elegante e funcional. A geometria da resiliência. O que confere ao ovo essa capacidade de resistir a pressões aplicadas em seus polos é a sua geometria. Diferente de formas retas ou angulares, o ovo é curvo por completo. Ele é, na essência, uma cúpula dupla e assimétrica, uma forma que, ao longo da evolução, se revelou ideal não apenas para conter a vida em formação, mas também para resistir às ameaças externas. A curvatura suave das extremidades do ovo cria uma estrutura que distribui as tensões de forma equânime. Quando você pressiona um ovo em seus polos, a força aplicada é desviada e repartida ao longo da casca por meio de uma rede de tensões que se espalham pela superfície. Não há um ponto único de concentração da força, e isso impede que a estrutura se colapse facilmente. Diferente disso ocorre quando o ovo é apertado pelas laterais. Nesse caso, a curvatura mais larga concentra a força em áreas específicas, fazendo com que a casca ceda rapidamente. Essa lógica é similar àquela que encontramos em algumas das obras mais majestosas da arquitetura humana, como as cúpulas de igrejas renascentistas ou os arcos de pontes romanas. Nessas construções, o peso não é sustentado por vigas retas, mas por formas que se distribuem simetricamente em torno de um eixo central. A abóbada de uma catedral, por exemplo, utiliza o mesmo princípio que o ovo, transformar força concentrada em tensão distribuída. Natureza. A engenheira silenciosa. A pergunta que surge naturalmente é: como algo tão simples quanto um ovo pode conter uma lógica estrutural tão avançada? A resposta está na própria natureza, que não cria nada por acaso. O ovo é ao mesmo tempo berço da vida e armadura. Ele precisa ser resistente o suficiente para proteger o embrião de choques e predadores, mas também frágil o bastante para permitir que o filhote o quebre por dentro quando chegar o momento do nascimento. A casca de ovo, portanto, é uma solução perfeita entre robustez e fragilidade, uma equação evolutiva de equilíbrio quase sobrenatural. Sob o ponto de vista técnico, a casca é composta por carbonato de cálcio e contém uma rede microscópica de poros que regulam a troca de gases com o ambiente. Essa composição a torna leve, mas suficientemente dura para resistir a pressões moderadas. E mais do que isso, a estrutura interna da casca tem microestruturas que reforçam a resistência mecânica, funcionando como um sistema natural de reforço similar ao que engenheiros chamam de treliças internas. Mesmo que esse fenômeno seja amplamente conhecido entre biólogos e engenheiros, a maioria das pessoas permanece alheia ao fato de que está lidando com uma das estruturas mais sofisticadas da natureza, toda vez que segura um simples ovo. Da biologia à arquitetura, a inspiração do invisível. Ao compreender a resistência do ovo quando pressionado pelas extremidades, somos levados a uma conclusão instigante. Há sabedoria oculta nas formas que a natureza privilegia.
Essa percepção, embora intuitiva para culturas ancestrais, só começou a ser sistematizada no mundo moderno com o avanço da ciência e da engenharia estrutural. Estruturas inspiradas no ovo podem ser vistas em domos geodésicos, em veículos com designs aerodinâmicos e até na concepção de cápsulas espaciais, que precisam resistir a pressões extremas durante reentradas na atmosfera. O princípio da distribuição de carga aplicado de forma radial é um dos elementos centrais do design de estruturas de segurança e resistência. Mas a influência do ovo não é apenas técnica. Ela é também simbólica. A forma oval tem sido usada para representar o universo, o infinito, o nascimento e a criação. Desde o ovo cósmico das tradições hindus até a simbologia do ovo de Páscoa nas tradições cristãs, ele é sinônimo de potencial, de proteção e de transição. A própria arquitetura sacra da antiguidade já utilizava o formato do ovo nas bases de colunas, nos arcos e nas cúpulas. Em muitos desses projetos havia o entendimento de que a beleza e a resistência estavam entrelaçadas pela forma. Os grandes mestres construtores sabiam que não bastava erguer algo funcional. Era preciso que a estrutura em si representasse uma inteligência cósmica, uma harmonia entre matéria e espírito. A lição invisível do cotidiano. O mais fascinante nisso tudo é que essa genialidade da natureza passa despercebida no cotidiano. O ovo está presente em praticamente todas as cozinhas do mundo. Ele é manuseado, quebrado, misturado, cozido e raramente observado com a reverência que merece. O que vemos como banal, uma casca fina, quebradiça, descartável, é, na verdade, um microcosmo de inteligência estrutural. Um símbolo vivo de como o mundo natural opera em escalas que muitas vezes não conseguimos perceber. Ao explorarmos a resistência do ovo a pressões aplicadas nos seus extremos, não estamos apenas diante de uma curiosidade científica. Estamos diante de um lembrete sutil de que a natureza, mesmo em suas formas mais simples, encerra mistérios que ainda não compreendemos completamente. Estamos diante de uma estrutura que desafia nossa percepção de fragilidade e que, silenciosamente, nos ensina sobre equilíbrio, proporção e adaptação. Conclusão: o frágil é forte. O ovo, ao resistir às pressões em suas extremidades, nos oferece uma metáfora poderosa. Nem tudo que parece frágil é, de fato, fraco. Às vezes a força está na forma, na estrutura invisível, na maneira como o todo se organiza para suportar o peso da existência. A casca do ovo é um lembrete de que a verdadeira resiliência não precisa ser visível, barulhenta ou agressiva. Ela pode ser silenciosa, contida, escondida sob a aparência da fragilidade. E justamente por isso, o ovo é uma das criações mais extraordinárias da natureza. Ele representa, ao mesmo tempo, o nascimento e a resistência, a vulnerabilidade e a força. Um paradoxo vivo que cabe na palma da mão, mas cujo mistério pode ocupar uma vida inteira de contemplação.